E a imprensa esportiva de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo após o Mengão vencer o Vasco por 2-0. Ele só deu o Flamengo, o Cebolinha marcou um golaço, mas que golaço ele fez, foi 2-0 pro Flamengo. Que chocolate do Flamengo em cima do Vasco. Por sinal, o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Hoje é normal o Vasco perder pro Flamengo. A gente sabe que o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. E sinceramente, dentro do esperado, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. O Flamengo de Felipe Luiz segue de vento em popa e hoje o técnico deu aula quando precisou. Que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Quem segura o Mengão? Tá ficando feia a coisa. Não dá. Essa e outras notícias mais você acompanha aqui agora no canal Meu Mengão React na manhã deste domingo. Chega mais, nação, muito bom dia para todos vocês e vamos juntos aqui na manhã desse domingo analisar a imprensa esportiva de todo o Brasil que elogiou demais o Flamengo do técnico Felipe Luiz, o Mengão que venceu o Vasco por 2-0 com direito a golaço do Everton Cebolinha. Vamos juntos aqui analisar, mas antes, já chega sempre dando aquela moral, deixando o seu like. Vamos bater junto um recorde hoje, hein? 7.000 likes para esse vídeo, mas para isso eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal, compartilhando o vídeo no seu grupo do WhatsApp, com seu amigo flamenguista. Pede pro seu amigo se inscrever aqui no nosso canal, nos ajude a chegar aos 400.000 inscritos aqui no canal. Se inscrevendo, ó, verifica se a sua inscrição aqui no YouTube está ativada. Então vai rapidinho, se inscreva e ative o sino das notificações. Assim sempre você vai receber as informações do Flamengo. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Que partidaça do Mengão, 2-0 em cima do Vasco, clássico no Campeonato Carioca, e o Mengão está rumo ao título. Vamos juntos então analisar a imprensa falando sobre o Mengão. Corre nos comentários, coloca aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Você está no Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais, Piauí. Coloca aí a sua cidade, o seu país, pra gente saber onde tem torcedor do Mengão, tá bom? Crédito desse vídeo, vou deixar aos canais da ESPN Brasil, João Guilherme, ao canal do Neto, ao canal do Pilhado, link na descrição como créditos. Bora analisar as informações do Mengão. Até para aquilo que eu falei antes, foi 1-0 só pro Flamengo, só deu o Flamengo, o Vasco não conseguia passar da linha do meio de campo. No segundo tempo o Vasco voltou pelo menos, o Vasco tentou, brigou, deu cabeçada na trave, começou melhor. Mas não dá, gente, não tem qualidade. O time do Vasco é muito ruim, infelizmente é um time muito fraco. E aí o Cebolinha marcou um golaço, mas que golaço ele fez, foi 2-0 pro Flamengo. O Wesley, mais uma vez, um partidaço, jogou muito, para mim o melhor em campo. E no final o Wesley dando de letra e tal. E aí o Vasco foi fazer o Verratti, o Payet, aquela famosa... fazer média para a torcida, querer brigar, arrumar confusão, mas não adianta. Flamengo 20 pontos no Carioca, sobrando, só não vai ser campeão carioca se não quiser. É mesmo, Vasco. Vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, não merece um time ruim desse. Que chocolate do Flamengo em cima do Vasco. Qual o Vasco quer achar que o Payet joga bola? Fez 4 gols em 2 anos, ano passado. É mesmo, Vasco. Vocês têm ideia do que o Vasco representa? Essa torcida é maravilhosa, não merece um time ruim desse. Tá bom? Flamengo arregaçou. Parabéns ao Flamengo, que por sinal o Flamengo ganha 2 títulos esse ano. Eu não sei se é a Libertadores ou a Copa do Brasil, ou o Brasileiro, ou a Copa do Brasil ou a Libertadores. Eu não tenho dúvida disso, que o Flamengo arregaça 2 títulos importantes esse ano, porque o time do Flamengo é muito pica. Tá aí até o Neto se rendendo ao Flamengo. E a imprensa esportiva também, os comentaristas do programa da ESPN Brasil falaram sobre o clássico. Inclusive, teve uma confusão no final da partida, o Wesley discutindo com o Felipe Coutinho. Dá só uma olhada. É o primeiro clássico dos milhões de 2025, vitória do Flamengo 2-0, gol de Bruno Henrique de pênalti na primeira etapa e do Cebolinha no finalzinho, golaço. Mas bem a Cebolinha, né, aquela batida que ele tem. 2-0, Flamengo classificado agora para as semifinais do Campeonato Carioca, chegou a 20 pontos, lidera tranquilamente, pode até garantir, quem sabe, o primeiro lugar geral já neste fim de semana, depende, Volta Redonda ainda joga amanhã contra o Sampaio Corrêa, então o Flamengo já está mais tranquilo para a última rodada contra o Maricá, e o Vasco fica numa situação um pouquinho mais complicada. Daqui a pouco a Roberta Barroso fala mais sobre o lado vascaíno. Sobre o lado rubro-negro, um primeiro tempo muito bom
do Flamengo foi bem superior, teve até um golzinho anulado, né, no final do segundo tempo por impedimento bem pequenininho ali do Varela, e aí o gol do Plata, até numa falha do Léo Jardim, mas o Flamengo foi bem superior, os torcedores rubro-negros aqui reclamavam, a gente fica bem pertinho aqui da torcida na tribuna do Maracanã, reclamavam do placar pequeno, magro no primeiro tempo de 1-0, diante de tamanha superioridade. O Vasco no segundo tempo foi até superior com as mexidas do Carille, e aí depois o Flamengo conseguiu, de fato, retomar as rédeas da partida e, enfim, conseguiu o que gostaria. 2-0, a torcida fez bastante festa, aí o time entrou na onda no final também, tentou fazer uma festa ali dentro do gramado, especialmente o lateral direito, o Wesley, junto com o garoto Matheus Gonçalves, se conhecem nas categorias de base. Fizeram algumas firulas ali já no final da partida, um toque de letra do Wesley irritou bastante os jogadores vascaínos, aí partiram para cima, quase tivemos um sururu, como eu tenho chamado, igual no último Flamengo e Botafogo, mas foi contornado, não chegou àquele nível de agressões, nada disso, ainda bem, e aí extrapolou um pouco para a torcida, no setor sul ali do Maracanã, alguns torcedores bem revoltados com a derrota, com talvez ali a movimentação dos rubro-negros em campo, tentaram invadir e foram contidos pela segurança, pela polícia, enfim, aqui no Maracanã, mas saíram agora, vamos ver como é que vai ficar o entorno diante disso. Então é isso, o Michael saiu com uma lesão, muito provavelmente uma lesão, puxou ali no arranque no segundo tempo, e aí deu lugar ao Everton Cebolinha, isso que preocupa mais. O Calçade falava bastante aí de como o Felipe Luiz exige fisicamente dos jogadores, a pressão, de fato isso passa a preocupar, porque o Alexandro já tem uma lesão grau 1, já está fora há algum tempo, a questão do Juninho, que foi um edema muscular, não foi uma lesão, ficou fora também, o Ayrton Lucas foi um trauma, então não chega a ser questão muscular, mas de fato esses problemas musculares, ano passado, assim que chegou o Flamengo, o Michael sofreu uma lesão grau 2, também nesse estilo, foi lá na Bahia, Copa do Brasil contra o Bahia, e ficou mais de 2 meses fora, então preocupa, claro, o Michael. A gente vai correr ali na zona mista, tentar saber de fato o que aconteceu, como é que o Flamengo está após essa partida, se o Wesley vai falar, por exemplo. Então vamos buscar ali, lá embaixo, a gente tem que descer umas escadas aqui para saber tudo sobre a zona mista do Maracanã. Como eu disse, o Flamengo agora volta a jogar daqui a uma semana contra o Maricá, então fica mais tranquilo, uma semana cheia para trabalhar para o técnico Felipe Luiz. Glaucia. Boa, Pedro, obrigada, gostei do sururu, viu? Boa sequência de trabalho aí para você, que hoje só amanhã pra gente. A gente segue acompanhando aí no Maracanã também a cobertura. Vamos dar uma olhadinha nos números dessa partida, desse clássico entre Flamengo e Vasco? Na tela aí pra gente, Calçade, em finalizações 14-8, no alvo 4-1, escanteios 4-1, faltas cometidas 12-10. Os números também mostram a superioridade do Flamengo. E até pouco, né, de acerto, de toda a facilidade que o Flamengo teve e construiu, trabalhou por isso no primeiro tempo. E o futebol, a gente comentava até antes do jogo, assim, de chegar aqui no nosso Sport Center, estava 1-0, houve um gol que foi invalidado por impedimento, e era um momento assim de um volume incrível do Flamengo. Sim. O empate do Vasco, aquela bola na travessão do Verratti, você sai do jogo com aquele 1-1, poderia dar uma falsa impressão. Primeiro que o Flamengo perdeu oportunidades, claro, se tivesse empatado. E o Vasco, com um gol, sairia numa igualdade que não é a igualdade do momento do jogo. Então, o 2-0 mostrou um pouquinho das diferenças que essas equipes têm. Vamos ver essa confusão no final do jogo, ou sururu, como o Pedro Henrique Torre muito bem definiu. Mais um clássico carioca terminando com confusão. O Wesley ali, vem Coutinho, Verratti, empurra. Depois também nas arquibancadas a Roberta Barroso muito bem pontuou, o torcedor do Vasco já de cabeça cheia aí perdendo o clássico, também houve confusão ali nas arquibancadas, enfim. Mas algo mais... Falar que uma confusão é tranquila é difícil, né, Calçade? Mas a níveis. O comparativo com o que foi entre o Botafogo é diferente. E depois teve uma tentativa de invasão de campo. É preciso tomar muito cuidado com o que acontece dentro de campo, porque o campo não está imune a uma reação da arquibancada. E a reação você não controla. Pode ser algo gravíssimo. Eu costumo dizer, para mim é algo que eu não negocio no futebol.
Você pode fazer tudo o que você quiser, pode, tem lá seus limites. Mas se você fizer quando está perdendo, eu aceito também. Então, você quer dar uma chaleira, faz quando está perdendo. Se você quer passar o pé em cima da bola, faça perdendo. Você quer dar uma lambreta, dê perdendo. Se todo esse arsenal seu só é utilizado quando você está ganhando o adversário e é para humilhá-lo, aí acontece. Porque é da natureza do futebol brasileiro que não basta superar o adversário, você tem que humilhá-lo. Né? A humilhação ela é necessária. Futebol brasileiro, e tanto que alguns jogadores brasileiros, quando vão para o exterior, têm uma dificuldade de se adaptar, porque esse tipo de coisa, essa situação, ela não é aceita. Então o Wesley tem uma fila de equipes europeias aí de olho nele, e o Flamengo está segurando, porque sabe que o preço pode subir muito. Tem um Mundial de Clubes, imagina aquelas equipes com muito poder de investimento, todas ali próximas do jogador, então ele pode render muito dinheiro para o Flamengo. O Flamengo está certo nesse ponto. Agora, se ele for para uma equipe na Inglaterra, esse tipo de que tem, os times ingleses estão de olho nele, esse tipo de situação de passar o pé, de dar uma chaleirinha e tal, não é aceita. Então o jogador poderia pensar em como eu me preparo para o grande cenário do futebol mundial, se for o sonho dele. Se não for, tudo bem. Agora, Gláucia, quando está perdendo, você tem a mesma reação, está tudo certo. Você só tem isso aqui quando está ganhando. Aí eu lamento profundamente, que eu não acho legal. O torcedor acha lindo, magnífico, mas se aquela invasão ocorre e começa uma briga generalizada, foi uma jogada desnecessária que gerou. E aí, entra na conta de quem isso? O Flamengo dominou amplamente. No primeiro tempo, o Flamengo foi muito superior, poderia ter feito mais gols. O Vasco não jogou. Primeiro tempo só jogou o Flamengo, empurrou o Vasco para trás. O Vasco só devolvia a bola para o time do Flamengo. Mas no segundo tempo caiu um pouco de produção. O Vasco, no início do segundo tempo, tentou marcar mais à frente, até incomodou um pouquinho o time do Flamengo. O time do Vasco finalizou, coisa que não aconteceu no primeiro tempo, mas depois já caiu de produção. Durou uns 15 minutos, uma reação do Vasco no segundo tempo. Depois foi um jogo que voltou a ficar equilibrado e no final um domínio do Flamengo, tocando bola, até com tranquilidade. O resultado é merecido. O Flamengo foi bem melhor que o Vasco, se contar principalmente o primeiro tempo. E fica aí, eu acho que nos campeonatos estaduais, principalmente nos clássicos, acho que o que fica é você tentar analisar os times e criar uma perspectiva para o futuro. É bem preocupante o Vasco, né? O Flamengo, a gente sabe que é um time forte, que é um time que vai entrar nas competições para lutar por títulos. Ok, isso aí já tem acontecido nos últimos anos, às vezes está um pouco melhor, às vezes está pior. O Flamengo está bem, na média, e é candidato a disputar os títulos das principais competições. O Vasco já é uma coisa mais preocupante. O problema não é perder pro Flamengo. Hoje é normal o Vasco perder pro Flamengo. A gente sabe que o time do Vasco é inferior ao time do Flamengo. Mas me assustou um pouco que o Vasco não conseguiu nem competir. Isso que foi, principalmente o primeiro tempo. O primeiro tempo do Vasco foi uma coisa deprimente. Então ficou uma preocupação aí, pelo que o Vasco pode fazer pensando no ano. Não tô nem pensando em semifinal de Carioca, nada disso. No ano, mostra muita fragilidade o Vasco, que mesmo que você pegue um adversário superior, você pode perder, mas você tem que dificultar, tem que tentar competir, tem que arrumar alternativas. E o Vasco, principalmente no primeiro tempo, ficou totalmente entregue e não fez absolutamente nada. Foram 6 vitórias do Flamengo e 2 empates nos últimos 8 jogos. Ano passado teve vitória de 6 do Flamengo, já no Campeonato Brasileiro contra o Vasco. 20 gols marcados pelo Flamengo e 6 pelo Vasco. Isso nos últimos 8 confrontos. Então, é uma coisa muito desproporcional. Claro que tem a situação financeira, isso é o que distanciou muito o Flamengo do Vasco nos últimos anos. Mas assim, hoje o Vasco ele não competiu. Isso que assusta. Você dificulta jogo para um adversário mais forte. Você está bem ajustado, você tem uma estratégia bem definida, você consegue cumprir essa estratégia, você pode até perder, mas você dificulta. O Vasco não dificultou o Flamengo em momento nenhum. Acho que até por isso o Flamengo, em certos momentos no segundo tempo, diminuiu um pouco o ritmo, que o jogo estava muito tranquilo. Hoje a atuação do Vasco foi bem preocupante mesmo, principalmente no primeiro tempo. Analisa na trave ali com o Verratti, você vê, olha, poderia jogar um pouco melhor como está fazendo agora, mas aí vem, a gente está vendo jogadores que entraram no segundo tempo, né? O Cebolinha que fez o gol, o Felipe Luiz mexe, né? Tem muito mais banco, mesmo ainda com alguns jogadores suspensos. O Gerson não jogou hoje, cara. Pensa no domínio que o Flamengo teve no primeiro tempo, foi sem Gerson, por exemplo. E aí fica com a bola muito tempo até conseguir
fazer o seu gol. Então essa, eu acho que é a palavra que o Mansur usou, é a realidade dos times hoje. Mas claro, o Vasco precisa melhorar e precisa criar, assim, além das contratações, né, eu acho que com o elenco que tem que ter mais velocidade. Senão não tem como você jogar com Coutinho, jogar com Verratti, sem ter os caras passando com velocidade, né? Eu acho que o Vasco precisa pensar nisso urgentemente, indo ao mercado ou mesmo utilizando o que tem dentro do elenco. Vasco não ganha do Flamengo desde 2023, são 6 derrotas, 2 empates. E como analisar esse clássico sem fugir do clichê do abismo econômico, do abismo técnico, da diferença abissal dos elencos, né? Você bate o olho nos times e fala, é muito diferente. Dá para fugir desse clichê na hora de analisar um Flamengo e Vasco? O que foi o jogo de hoje, o que tem sido os últimos jogos? Dá para analisar esse clássico sem fugir da obviedade que é a diferença abissal dos elencos e não é de hoje isso? Eu acho que não. E completando o seu raciocínio, talvez isso corrobore o que nós vimos no primeiro tempo. Um Vasco muito acuado, muito preocupado. Um Vasco que, um clube de enorme tradição, de uma camisa gigante, de uma torcida apaixonada. Um Vasco que foi pequeno no primeiro tempo, não, Lédio? Boa noite, amigos. Foi pequeno. Foi uma atuação constrangedora do Vasco. Foi humilhante. Mas respondendo ao Rizek, não dá para fugir esse clichê, Rizek. Nos últimos 21 jogos clássicos, o Vasco ganhou 2 do Flamengo. 2. Então, isso explica muita coisa. E quando você termina o clássico, como esse aqui de hoje, no Maracanã, com quase 45 mil pagantes, que foi até um público surpreendente, que a venda antecipada estava com menos de 30 mil torcedores. E vocês têm a sensação que você já sabia o que ia acontecer. O que é mais... A surpresa foi o segundo tempo do Vasco. A surpresa foi o Vasco ter melhorado no segundo tempo, porque o amasso que o Flamengo deu no primeiro tempo e, no final das contas, a vitória do Flamengo é algo absolutamente normal hoje em dia nos clássicos entre Flamengo e Vasco. Em 2023, o Flamengo fez 4-0 no Vasco no primeiro tempo, num clássico quarta-feira à noite, aqui no Brasileiro. Ano passado, o Flamengo fez 6-1 no Vasco. Esse ano, o Vasco, no primeiro clássico, ele competiu só no segundo tempo. E assim mesmo durante 15 minutos. Depois o Flamengo fez as substituições e voltou a ter as rédeas e o controle do jogo. Então, respondendo a sua pergunta, Rizek, que é boa, mas ela remete muito mais à fragilidade do Vasco hoje do que o apogeu do Flamengo. O apogeu do Flamengo todo mundo já sabe. O Flamengo ganha título, tem muita força, tem banco. E o Vasco está muito longe de sequer equilibrar o clássico. Isso que é o mais angustiante para o torcedor vascaíno. Muito angustiante. Houve o impedimento do Varela, portanto anulado. O segundo gol seria gol do Gonzalo Plata. Gol do Plata, exatamente. Paulo Nunes, estamos no Troca, Paulo. O Flamengo tem o controle de jogo, joga para um lado, joga para o outro, o time vai se desgastando do Vasco. Então, assim, a dificuldade do Vasco só aumenta. Mas, assim, a gente tem que enaltecer o que o Isaac falou. A qualidade do Flamengo é absurda, em termos de técnica, de físico, em termos de elenco. Quando você acha que o Vasco vai colocar o time dentro do campo do Flamengo, o Flamengo vai lá, faz algumas mudanças, com o treinador que sabe o que está fazendo, muda tudo de novo. E aí, Rizek, estamos à sua inteira disposição. Como é que vocês viram a exibição rubro-negra hoje e a maneira como o Felipe trabalhou o elenco? Bom, vamos lá. Primeiro assim, para mim o primeiro tempo é muito ditado pelo que o Vasco escolhe fazer no jogo. Qual é a minha impressão? Uma das grandes fontes de geração de gol nesse Flamengo é a capacidade de pressionar a saída de bola do adversário, recuperar meio caminho do gol e com jogadores... O Flamengo hoje tem... A escolha do time titular passa por isso. Então o Flamengo sobrava. Você tinha o Danilo, que com a bola controla o jogo com muita facilidade, uma capacidade de escolher as jogadas. Jogou bem de novo, né? Isso, ele saía quase sempre... Parte do jogo dele pelo Flamengo. Quase sempre com ele o escape pelo lado direito, atraía os volantes do Vasco, se criava um espaço enorme de entrelinha e o Flamengo foi começando a construir o seu jogo. Segundo tempo, o Vasco volta, para mim, a fazer o que ele está fazendo a temporada inteira. Como ele não tem velocidade para ser um time que defende atrás e escapa, porque se escapar ninguém vai correr, porque não tem jogador para correr, ele joga com os dois laterais muito altos, um terceiro homem na saída de bola, em geral um dos volantes foi o Hugo Moura que foi fazer essa saída, os pontas do time vêm para dentro, o Vasco tem 4 jogadores por dentro, os 2 homens abertos, e aí desencaixou a pressão do Flamengo, é uma forma de construir do Vasco totalmente diferente. A linha de 4 do Flamengo tinha dificuldade de balançar de um lateral para outro. Assim surgiu o lance do Verratti, que cabeceia na trave.
E aí o Felipe Luiz intervém, porque aí tem uma questão do Flamengo. Não quero me estender muito para não sequestrar aqui a pauta. Só que eu acho que o Felipe Luiz intervém por duas razões. Uma, quando o jogo precisa de mais saúde, ele, por vezes, precisa mexer em algumas peças, uma delas o Arrascaeta. Nação, e o nosso amigo João Guilherme também falou do Flamengo, inclusive ele é um novo contratado da Flá TV, vai narrar ali alguns jogos do Mengão. Será? Como que vai ficar esse novo formato aí da Flá TV? Vamos ficar de olho, hein? Mas vamos analisar o que a imprensa tá falando do Mengão após essa vitória em cima do Vasco. Agora, que golaço do Everton Cebolinha, hein? O Flamengo venceu por 2-0. E, sinceramente, dentro do esperado. A equipe ainda está no início de uma pré-temporada, mas mostrou a que veio. A gente está vendo neste início de 2025 uma sequência de trabalho do time do Felipe Luiz do ano passado. Time que foi campeão da Copa do Brasil e terminou muito bem a temporada. A minha impressão, minha gente, é que, de fato, o Flamengo começa a mostrar que terá uma equipe muito forte, muito bem competitiva neste ano de 2025. Está sendo muito interessante acompanhar esse início de carreira do Felipe Luiz como treinador e também o time que ele está montando no Flamengo. Está sendo bem legal de assistir. Concorda comigo? Acho que o Malvadão vai dar trabalho nessa temporada, hein? Deixa aí o seu comentário. Obrigado por participar. Curta, deixe o seu like, se inscreva no canal e estamos juntos. Mais uma vitória do Flamengo num clássico. O Flamengo jogou 3 clássicos em seguida, empatou com o Fla-Flu em 0-0, derrotou o Botafogo por 1-0 e hoje derrotou o Vasco por 2-0. O Flamengo de Felipe Luiz segue de vento em popa e hoje o técnico deu aula quando precisou, né? O primeiro tempo do Flamengo foi espetacular, excelente. 1-0 foi muito pouco diante da vantagem que o Flamengo teve sobre o Vasco, que impôs sobre o Vasco. Teve até o segundo gol do Plata, anulado por um impedimento lá no início da jogada, né, do Varela. Mas eu achei que no segundo tempo ia ser um atropelo. E não foi, porque o Vasco voltou diferente. O Vasco voltou mais pilhado, mais no ataque, tentando empurrar o Flamengo contra o seu próprio campo. E nos primeiros 15 minutos, eu diria que o Vasco foi melhor até do que o Flamengo. O Verratti cabeceou uma bola no travessão e por pouco, muito pouco, a coisa não ficou perigosa. Mas aí o Felipe resolveu mexer, e mexeu muito bem. Primeiro tirou o Varela, que já devia estar morto, botou o Léo Ortiz, com isso ele fez a dupla de zaga, que eu acho que no futuro será a titular, Léo Ortiz e Danilo. Léo Pereira caiu um pouco mais para a esquerda. Essa é uma solução de 3 zagueiros também, que pode ser arrumada mais lá para frente, se necessário. Entrou o Alan no lugar do Everton Araújo. Não que o Everton Araújo tivesse jogado mal, mas o Everton Araújo é um jogador que não costuma contribuir bem, não costuma dar passes produtivos quando passa do meio campo para o ataque. Ele é um bom jogador de marcação. Hoje até andou se atrapalhando no início do segundo tempo, né? Perdeu uma bola ali que quase dá um contra-ataque perigoso para o Vasco, na entrada da área do Flamengo, mas conseguiu se recuperar. Mas enfim, entrou o Alan no lugar do Everton Araújo e entrou o Luiz Araújo. Que, cara, eu continuo a achar que o Luiz Araújo, quando tudo estiver resolvido, quando houver o controle de minutagem que eles querem, mais ou menos todo mundo dentro do mesma minutagem, e principalmente de acordo com suas qualidades físicas, né? O Arrascaeta e o De La Cruz, um pouco mais poupado sempre. De La Cruz hoje, por exemplo, estava no banco, mas nem entrou. Mas enfim, o Luiz Araújo, para mim, vai ser titular mais cedo ou mais tarde. Muita gente gostou muito da atuação do Plata hoje. Eu achei que ele foi muito bem no lance que sofreu o pênalti, mas, sinceramente, não consigo ver o Plata melhor do que o Luiz Araújo. No futuro, para mim, o titular tem que ser o Luiz Araújo e o Plata ser uma opção no banco. Mas isso tudo ainda vai demorar um pouquinho, até porque o Felipe Luiz já explicou que o Luiz Araújo está naquela categoria que ele pretende cuidar com algodões. Volto a explicar para quem ainda não ouviu a minha tese sobre isso, que os algodões se referem a tratar bem os jogadores de cristal que ele tem, jogadores talentosos, mas que fisicamente têm muitos problemas. Luiz Araújo veio de uma cirurgia complicada, De La Cruz e Arrascaeta, esses são complicados por si só, então também precisam ser usados com cristais, e o próprio Cebolinha, que está voltando numa cirurgia de recuperação do tendão de Aquiles. E que golaço fez o Cebolinha, minha gente.
Que golaço fez o Cebolinha. Aliás, um gol que era importante. Mas a partir do momento que o Felipe começou a mexer, ele retomou as rédeas do jogo e aí começou a botar o Vasco na roda, né? Houve uma jogada que terminou com um chute de fora da área. O próprio Wesley, não foi? Foi o Wesley que deu aquele chute? Não me lembro, acho que foi o próprio Wesley. A bola ficou mais de 2 minutos rodando para lá e para cá. O Vasco atônito, querendo buscar. O Vasco, que tinha começado empolgado, empurrando o Flamengo, voltou a ser dominado, voltou a ficar na dele. E o Flamengo passou a acalmar a partida, que estava começando a ficar um pouco frenética pelo lado do Vasco. Para culminar isso tudo, o Michael sofreu uma distensão, mais uma distensão do Michael, né? O Michael é um jogador que o Felipe Luiz também precisa cuidar com os algodões lá, porque também é um jogador que está se revelando de cristal. Muitas contusões musculares, né? E essa de hoje me parece ter sido um pouco mais séria. Ele saiu, estava chorando até no banco, foi no posterior da coxa esquerda. Mas aí entra o Cebolinha, e o Cebolinha entra e faz aquele golaço. A grande vantagem desse Flamengo atual, além do trabalho brilhante do Felipe Luiz, é o banco. A verdade é que é o banco. A gente olhar, por exemplo, como começou o banco do Flamengo hoje. Olha o banco do Flamengo hoje. Matheus Cunha, Diogo Alves, tudo bem? Léo Ortiz, Daniel Salles, João Vitor, Alan, De La Cruz, Matheus Gonçalves, Cebolinha e Luiz Araújo, além do Wallace Young. Então, quando você tem jogadores como o Ortiz, o De La Cruz, o Cebolinha, Luiz Araújo e até o Alan, você tem muita opção para fazer mexida. E foi o que o Felipe Luiz fez e fez com maestria. Galera, que freguesia é essa do Vasco com o Flamengo? Chegou agora a números surreais. É uma freguesia absurda do Vasco com o Flamengo desde 2017 e o que mostra a diferença de patamar hoje do Flamengo para o Vasco. Cara, são números assim que para você falar de uma rivalidade tão grande, de um arquirrival como o Vasco se tornar tão freguês do Flamengo, isso mostra o momento complicadíssimo do Vasco e o momento de ascensão desse Flamengo. Primeiro, hoje o primeiro tempo foi uma covardia do Flamengo contra o Vasco. Hoje o primeiro tempo foi constrangedor. Você vê o que o Vasco passou no primeiro tempo, sem quase tocar na bola, sem criar uma chance de gol sequer. O Flamengo teve 8 finalizações no primeiro tempo contra uma do Vasco. Em 18 minutos de jogo, o Flamengo já tinha finalizado 5 vezes. Foi um massacre do Flamengo contra o Vasco no primeiro tempo. Aquilo ali, na boa, o Vasco se comportou como um time pequeno. Cara, a postura do Vasco no primeiro tempo foi uma postura de time pequeno e que não pode se aceitar isso de um gigante como o Vasco da Gama. Era um time com medo do Flamengo, era um time apavorado com o Flamengo e o Flamengo tomou conta do primeiro tempo. Como eu estava dizendo, em 18 minutos, 5 finalizações, nenhuma do Vasco. No primeiro tempo inteiro, 8 finalizações do Flamengo contra uma do Vasco. Foi uma covardia o primeiro tempo. E aí o Bruno Henrique sempre, impressionante, Os números do Bruno Henrique em clássicos, eles são impressionantes. E só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão do Bruno Henrique no Flamengo. O Bruno Henrique chega a 98 gols com a camisa do Flamengo, 98 gols com a camisa do Flamengo e chega a 9 gols contra o Vasco. É carrasco do Vasco, é um jogador que o torcedor do Vasco não quer ver nem pintado de verde e amarelo, porque o Bruno Henrique ele causa calafrios para o torcedor vascaíno. E o Bruno Henrique, ele vem, se firmando a cada dia como jogador decisivo desse time do Flamengo. Mesmo aos 33 anos, mesmo vindo de uma lesão seríssima, segue chamando a responsabilidade, segue decidindo jogos grandes, segue sendo jogador de jogo grande. Quem segura o Mengão? Tá ficando feia a coisa. Não dá para jogar desse jeito que o Vasco jogou, principalmente no primeiro tempo. Não vai ganhar de ninguém, não vai ganhar de ninguém. Quando você não tem meio de campo, pode parar, vai fazer outra coisa, vai jogar ping-pong, tá certo? Não tem, mas não teve 1 minuto de meio de campo o time do Vasco no primeiro tempo. Tá aqui, Tietê sumiu da partida, estou discutindo o primeiro tempo,
sumiu da partida do Tietê. Matheus Carvalho e Hugo Moura ficaram desesperados no meio do campo. Tinha que marcar o meio do campo, cobrir as laterais e ainda dar um suporte aqui à galera, aqui de trás. Que até que o João Vitor e o Lucas Freitas estavam dando conta do recado ali, os dois. Porque o Bruno Henrique estava, se mete uma hora de um lado de um, do lado de outro, ele nunca está de costas. O Bruno Henrique está sempre preparado para o arranque, ou vindo para buscar, ou jogado aqui pelo lado esquerdo, para tentar abrir os zagueiros para ele poder, com a velocidade dele e os lançamentos lá do meio do campo, entrar pelo meio. Muito bem. E aí, o Zuccarelli sumiu do jogo. E o Coutinho, hein? E o Coutinho? Aqui, eu até anotei aqui, cara. Pensar que é brincadeira. 23 minutos de jogo do primeiro tempo, Coutinho tocou na bola e deu passe errado. Coutinho é o armador do time. É o que pensa, é o que segura a bola, é o que tem que dominar ali. Então o que acontece? Hugo Moura, Matheus Carvalho e Tietê, os três. Quarto homem de meio do campo. Coutinho, para segurar daí, ajudar a cercar, pegou a bola para jogar para os dois de frente, Verratti e Zuccarelli. E o Verratti? Deu duas cabeçadas. Então o Arrascaeta, não como quarto homem, até como terceiro homem, ele não se desgasta muito, porque o time do Flamengo tem dois marcadores, Pulgar e Everton Araújo, só que a frente vem até aqui. Todo mundo corre. Então, de repente, vamos marcar em cima, vamos. Experimenta a saída de bola. Aí vem todo mundo. Aí ninguém joga. E nós vamos voltar àquela, como diriam os antigos, aquela vaca fria, aquela coisa de sempre, do tempo do Jesus. Perdeu a bola, perdeu todo mundo em cima para tomar a bola. E está acontecendo, estou pisando de novo nisso aí, porque está sendo uma marca importante no esquema do Flamengo. Perdeu a bola, o cara vai aí logo. Perdeu, continua. Faz a falta, seja lá o que for. Faz a falta ou toma a bola de novo. Isso aconteceu. A Arrascaeta teve uma bola na intermediária do time do Vasco, que ele foi com a bola, deu um drible para cá, quando cortou, tomaram a bola dele. E o cara correu para lá. E ele foi atrás do cara. E chegou lá, tomou a bola do cara e seguiu na jogada dele. Ele podia ter parado aqui. Perdeu a bola, dá um descanso. Aí o outro vai correr lá, vai tentar tomar a bola. Mas não está sendo feito dessa maneira. E isso é pressão do treinador. Isso é mais uma maneira de jogar o Flamengo que jogou em outrora e deu certo. Então é o que está acontecendo. E já o time do Vasco, não. O time do Vasco, o Arrascaeta chegava ali, dominava a bola, chegava sempre por trás ou do Hugo Moura ou do Matheus Carvalho, recebia a bola, girava de frente, tinha os três de frente. Os dois pontas, mais o centroavante. E mais a jogada dele. Esse aqui é o grande problema do Arrascaeta, da inteligência dele. Coisa que o Coutinho é inteligente muito, mas não fez. Ou ele deveria fazer, mas não fez. Para coordenar isso aí de meio do campo e levar para frente. Já o Arrascaeta fez muito bem, e aí, ganhando o meio do campo, meio caminho andado para a vitória. E foi o que aconteceu no primeiro tempo, e foi barato. E foi barato pelo volume de jogo que teve o time do Flamengo. O último gol, aos 44 minutos, o Wesley saiu de lá da lateral direita. Veio pelo meio. Entrou aqui no meio e foi embora. E os caras atrás dele, e ele embora. Chegou lá dentro da área, deu um toquezinho pro Cebolinha, estava aqui esperando. Recebeu a bola, meteu uma curva, que ele sabe fazer isso, meteu a curva lá no ângulo, do lado esquerdo, do goleiro do Vasco. Léo Jardim, que não viu nem
aonde ela entrou. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa esportiva falando do Mengão. Agora só uma análise muito importante dos números do técnico Felipe Luiz. Olha só. Comparando com o Jorge Jesus, que teve 58 partidas no comando do Flamengo, apenas 4 derrotas e 5 títulos. Mais títulos do que derrotas. Olha o Felipe Luiz. O Felipe Luiz tem 20 partidas no comando do Mengão, apenas uma única derrota com 2 títulos conquistados, né? A Copa do Brasil do ano passado e a Supercopa do Brasil desse ano de 2025. Então, o Felipe Luiz está num bom caminho no Flamengo, tá com uma evolução gigante no Mengão, tá fazendo o Flamengo jogar o fino da bola. É isso aí, nação. Tá aí então as últimas informações do Flamengo. Vamos ficar de olho o que o Felipe Luiz vai preparar para a próxima partida, mas agora o Vasco vai ficar chorando, né? Porque vencer o Flamengo tá ficando difícil pro Vasco, hein? Tá ficando comum ver o Flamengo ganhar do Vasco. Então é isso daí, nação. Deixe seu comentário, a sua análise, o que você achou da partida. Não se esqueça, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sino das notificações, deixe seu like. Assim sempre você vai estar aí dando aquele apoio, aquela moral aqui pro nosso canal, tá bom? Um grande abraço, um ótimo domingo pra todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo.